Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, meu amigo Deusdete, que veio falar de uma audiência pública que ocorreu na última semana na Assembleia Legislativa e vem nos falar um pouco mais de como está essa relação com o governo federal, tem relação aos conselhos, né? Porque agora ser conselheiro parece que está virando palavrão, porque está dando problema para todo lado. Então seja bem-vindo, meu querido, que bom revê-lo. Obrigado. A gente manteve contato com alguns deputados para justamente buscar informações detalhadas de como está isso. A gente sabe que chegou ao Supremo agora, né, para que eles pudessem decidiram que o presidente não pode extinguir nenhum conselho por decreto. Então, isso é fato. Então, mas o Conselho Estadual do Direito à Pessoa Idosa do Estado de Rondônia, ele não foi concebido pelo decreto, ele foi concebido por uma lei, né, que tramitou todas as formas da lei. Então, a gente está tranquilo sabendo que o Conselho está vivo, está atuante e está aí. Nós acabamos de participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Foi uma proposição do deputado estadual Lazinho da Fentago, que na verdade a audiência pública culmina com o encontro que a Fentago teve no dia 12 e 13 de junho, e essa audiência pública ela visa a discussão e proposições no sentido de trazer a garantia de direito da pessoa idosa. Nós já temos o estatuto ele é muito claro, ele traz todas os limites e as obrigações do Estado, do poder público, da família com relação a esse idoso, mas essa audiência pública foi bom porque ela trouxe no seu bojo as manifestações dos idosos que ali participaram desse congresso da Fentago. Então ali surgiram bastante proposições, essas proposições vai ser encaminhado às comissões na Assembleia Legislativa e o deputado fez um convite não só a mim, mas à colega que é presidente do Conselho Municipal do Direito à Pessoa Idosa, para que a gente possa sentar e fazer junto essas proposições e propor ao governo do Estado políticas que possam atender essa população. E, dentre essas proposições, a de maior relevância e maior importância que eu entendo é a criação da Delegacia do Idoso. Eu acho que agora a gente consegue caminhar com isso. Porque a da mulher está difícil, né? Funciona 24 horas, então... A da mulher, se eu não me engano, né, ela funciona de 8 às 13. Não, eu digo que vocês não conseguem fazer virar, né? Mas, Paulo, eu vejo a criação da Delegacia do Idoso como algo positivo, porque pelo menos você tem um espaço onde dialogar. Você vai ter um espaço, o idoso sabe aonde procurar seus direitos. Por mais que seja criado com a deficiência do Estado, que não tenha a estrutura que essa população necessita e que merece, né? Mas nós teremos um espaço de diálogo, nós teremos um espaço onde os conselhos municipal e estadual sabem que pode recorrer, um espaço onde a gente possa dialogar, onde ele se sinta mais seguro, onde esse abusador, essa pessoa que pratica violência, vai saber que tem uma delegacia especializada, então ele vai repensar. Opa, eu vou, né, se eu cometer esse crime, no mínimo eu vou ser chamado nessa delegacia para depor. Então já é algo que funciona muito positivamente, né? A gente sabe que o Estado ou não tem braço, ou não cria as estruturas necessárias para a proteção do cidadão
de modo geral, e ainda mais quando a gente tenta segmentar, porque cada população carece de determinadas especificidades e o do idoso não é diferente. Então ele precisa ter essa atenção. Eu acho que agora a gente consegue caminhar. Nós estávamos lá nessa audiência, tinha um representante da Defensoria, né, o defensor público estava lá, estava o promotor de justiça do Ministério Público, estava a Defensoria Federal, tinha a Secretaria Estadual de Assistência Social. Então, ou seja, a grande parte desse conjunto de órgãos que pode nos ajudar a fazer a defesa dessa pessoa estavam lá presentes. Então, ali saíram algumas deliberações importantes. A gente espera que a Assembleia possa dar continuidade às suas comissões e que isso possa trazer resultados positivos para a gente. Tá bom. Thaís, até porque você não saudou ele, né? Pode saudar ele, que eu quero aprofundar os assuntos agora, depois da vinheta. Deusdede, obrigada por vir, né, e nos trazer essa importante informação, né? Acho que é uma vitória para a nossa população idosa ter um espaço onde ela possa ser atendida quando os seus direitos são violados, né? Isso é muito importante. A minha fala nessa última Conferência Estadual da Saúde foi que nós, como cidadãos, temos que defender, somos, né, defensores das garantias de direito, e não podemos perdê-los, né? Então, disse também a emenda constitucional 95, que congela, né, o recebimento, o repasse para a ação social. A gente tem que defender, ela não nos serve, ela nos prejudica. E quando a gente precisa desse apoio na questão dos nossos idosos, não só a delegacia, o idoso merece também um hospital, um espaço onde ele possa ser melhor atendido, onde tenha cadeira de roda para ele tomar banho, onde ele tenha pessoas, difícil, tá? Enfermeiras, dedicadas a saber cuidar de um paciente idoso, né? Não ficar na dependência do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, para ficar lá orientando e medicando. A gente precisa ter esse espaço, não só fazer com que ele tenha um espaço para fazer uma fisioterapia, para andar, tem que ter um ambiente agradável para ele ficar. Afinal, eles contribuíram a vida inteira com seus impostos e ainda pagam os seus impostos. E é isso que a gente precisa, garantir o direito dessas pessoas. A vocês de casa, muito obrigada por estarmos mais uma vez juntos. E não posso deixar de pedir para vocês curtirem e compartilharem a nossa página no Facebook, Instagram e também os nossos programas do YouTube. Deusdede, só antes de eu chamar a vinheta, quais são os outros tópicos que foram, além da delegacia, que foram acionados lá? Lá nós tratamos, embora de forma superficial, a questão da previdenciária, né? A questão do cuidado na saúde. Foram assuntos bem críticos e bem debatidos, porque há uma deficiência. O passe livre, foi discutido bastante essa questão do passe livre, inclusive com o representante do DER, que trouxe algumas explicações sobre como está o processo. Então foram 3 temas assim bem importantes que foram debatidos e que foram feitas proposições nessa audiência pública. Então tá bom. Vou chamar a vinheta e vamos começar então a esmiuçar os assuntos, tá bom, meu querido? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Deusdede, passe livre é o nosso primeiro tópico, tá bom? Depois vamos falar de saúde do idoso e vamos falar da delegacia. Eu sou a favor que tenha passe livre para idoso.
eu acho até que em avião tinha que ter 2 cadeiras para os mais pobres, né? Mas aqui no Brasil não vê da mesma forma. Nos ônibus interestaduais já tem, eu não sei porque que não tem. No avião, o ônibus tem 40 lugares, dá 2 vagas para idoso, o avião tem 300, não pode dar uma. Verdade. É um exemplo que eu estou dando, né? Então, umas coisas assim que não tem lógica. Mas cobrar pela mala, os caras sabem. Uma das gritas que o pessoal tem é que tem muito idoso e que isso gera um impacto na receita das empresas. Mas vai ter cada vez mais idoso. E o salário do idoso é muito baixo, geralmente. Quem usa isso é muito baixo, porque quem tem grana não usa ônibus, não usa transporte coletivo de nenhuma forma. Mas como é que está a visão do passe livre para o idoso a nível da nossa comunidade? Foi bem importante a participação nessa audiência pública, porque nós ouvimos daqueles que verdadeiramente passam por essa dificuldade, aqueles que utilizam ou que tentam utilizar, porque o que nós percebemos lá é pessoas que tentam utilizar. Eles nos trouxeram alguns aspectos importantes. Por exemplo, há na lei que diz que o passe livre, ou seja, o uso desse idoso tem que ser em ônibus não executivos, né? E aí foi trazido pelo próprio DR que praticamente hoje as empresas, o modelo dos ônibus não existe mais essa classificação executivo e não executivo. Os ônibus hoje são construídos pensando no seu cliente final, no conforto, na qualidade. Então, praticamente, essa classificação ela existe para efeito de cumprimento de uma lei. Mas quando você vai acessar o ônibus, não há muita diferenciação. Então, eles ainda continuam usando que nos ônibus executivos ou de luxo, como queiram, não há espaço para gratuidade. Apenas nos ônibus não executivos. E eles se utilizam... Nos pé duro mesmo. Nos pé duros, o famoso pé duro, que para na beira das BRs aí. E eles nos trouxeram outra dificuldade, que é esse acesso, esse agendamento. Eles, primeiro, exigem muitos documentos, enquanto que a lei não fala de toda essa documentação. A lei diz que tem que haver a comprovação, né? Que ele tenha a idade e um documento com foto que ele possa ser identificado. Sim. Então, eles terminam usando meios para que eles possam burlar ou que possam protelar ao máximo o direito do idoso. Idosos trouxeram, não foi um nem dois, que levam até 60, 90 dias para conseguir uma passagem. Então, você vê que há uma má vontade das empresas em oferecer aquilo que a lei diz. Na contrapartida, o técnico que esteve lá, falando em nome do DR, também falou da dificuldade de fazer a fiscalização, porque na identificação não há um registro identificando que ali é um assento do idoso, eles tratam de maneira geral, então não tem como identificar. E na maioria das vezes que eles vão fazer a fiscalização, eles citam, esse poltrona 1 e 2 é do idoso, só que não tem nenhum idoso ali. Então, eles terminam encontrando maneira de estar burlando e fazendo com que esse idoso não utilize. Ou idosos que viajaram para fora do estado, que nem teve um caso específico de uma senhora, que eles não garantiram o retorno. Então, a pessoa vai para uma viagem de férias ou com parentes, mas sai sem a perspectiva de que dia ele vai voltar. Porque deveria ser garantido a ele a ida e a vinda. Então, esse idoso chega lá e ele fica indo várias vezes na rodoviária tentando marcar uma passagem de volta. Ou seja, eles terminam encontrando um mecanismo de burlar. Outra situação que foi colocada muito claro e que, inclusive, a promotoria e a defensoria pública se colocaram à disposição para fazer a investigação, é que eles praticam um preço de 50%. Mas quando o idoso vai recorrer a esses 50%, segundo eles, essa passagem que eles vendem ao consumidor final, normalmente são passagens em promoção, que o preço real não é aquele.
Então, quando o idoso vai recorrer aos 50%, a passagem, o valor não é aquela que vendeu para mim, é um outro valor. E quando o idoso vai perceber, ele está comprando uma passagem quase que o valor que o usuário comum, que não é idoso, se utiliza. Então, foi passado isso, o defensor público aqui foi muito acessível a isso, se colocou à disposição do procurador, a Defensoria Federal também se colocou à disposição, 2 jovens que estão lá, defensores, se colocaram à disposição para estar discutindo isso, e a gente precisa investigar e levar a fundo essas denúncias, porque é muito grave, né? A lei diz que tem o direito, está aqui, o artigo 39 fala Sim. muito claro, que ele precisa ter um documento em que ele possa ser reconhecido e identificado. Exatamente. Né? Então, quando o idoso procura, ele não é atendido. Então, a gente precisa discutir, eu acho que esse encontro foi importante. Eu mantive vários contatos com pessoas que eu ainda não conhecia do meio, né, da promotoria, da defensoria, tanto estadual como federal. E nós vamos estar tentando sentar para ver o que a gente consegue, até em parceria com a Assembleia, encaminhar e verificar o que está acontecendo. Está havendo uma falha na lei e a gente possa corrigir e colocar de forma clara de que forma esse idoso possa ser atendido. E assim desmistificar, se é que precisa desmistificar, que a lei é muito bem clara. Thaís, agora para você sobre a parte da saúde do idoso. O que, né, traz para a gente o que nós vamos ter de melhor, o que foi proposto nessa audiência, para que a própria... Porque você lembra como é que era lá no João Paulo, a maioria era idoso do quarto, né? Exatamente, porque a minha preocupação, inclusive, até de uma certa maneira preocupante, que o João Paulo, no quarto, só em um, né? O Paulo era o velho mais novo, né? O velho mais novo foi bom. 48 anos, era o mais novo e não diminuiu uma mulher, são 49. Estou errando já. Né? Era o mais novo. Então, ou seja, a nossa população está envelhecendo, né? Quando eu falo que não tinha cadeira para eles tomarem banho, não tinha. Para levar, para tirar um raio-x, era uma guerra a cadeira de roda, quem pegava a cadeira primeiro, né? Não tinha termômetro para medir uma coisa simples, né? E ainda enfermeira de cara emburrada, achando que de certa forma, passando a responsabilidade para o acompanhante do idoso, né? Porque ele tem o direito, mas muitas vezes aquelas pessoas que estão ali, elas estão ali para fazer uma companhia, para que tenha um rosto conhecido, para que tenha aquela proximidade, alguém próximo, que tenha uma afetividade. Porque é horrível o hospital sem nenhum parente, cara. Né? Não para cuidar do idoso. Então, nesse sentido, foi proposto alguma coisa, alguma melhoria nessa questão, na saúde do idoso, nesse atendimento? Lá, essa audiência pública específica, tinha alguns técnicos da Secretaria Estadual de Saúde voltada à questão da gerência, do cuidado do idoso. Aconteceram várias manifestações, essa foi uma das manifestações mais recorrentes, principalmente das pessoas que estão fora da capital e que precisam vir a Porto Velho para fazer algum tratamento. E o que me chamou mais a atenção, que essa situação do João Paulo, na audiência, ela se tornou secundária, porque o tema principal foi a questão da visão, das pessoas que buscam a POC para o atendimento, e quando é oferecido através da rede de atendimento para elas virem a Porto Velho, a regulação diz que ele vai vir para fazer a cirurgia. Exato. E na maioria das vezes, esses idosos chegam na POC, a pessoa diz, não, a senhora não veio para a cirurgia ainda, a senhora veio para uma consulta, para o encaminhamento para a cirurgia. E nessa audiência tinha uma senhora que já tinha perdido um lado da visão, uma simples cirurgia de uma raspagem, uma cirurgia simples que se faz hoje com maior facilidade, né, em função Sim. da tecnologia. Ela perdeu a visão porque ela levou mais de 9 meses
para ser atendida. Então, quando ela veio, já tinha se agravado e não teve como ela recuperar a visão. Nesse sentido, foi recomendado a coordenação, essa gerência da Secretaria de Saúde, foram convidadas e foram colocadas na ata para que elas pudessem fazer parte dessa comissão e propor melhorias na questão da saúde. Principalmente, a maioria que estavam lá são idosos do interior, que vão ao seu postinho de saúde no seu município que não tem atendimento, que não tem um remédio, que fica difícil o encaminhamento, e aí nós vamos ficar naquela política da ambulância, né? Infelizmente, alguns se beneficiam com isso, porque entregar uma ambulância no município é um ato heróico, bonito, né? Mas as pessoas não percebem que por trás dessa ambulância deveria ter o cuidado básico na saúde, para que ele não precisasse usar essa ambulância e vir até Porto Velho. Então, eu acredito que foi dado um passo no sentido desses entes sentarem e ajustar essa questão da política. E passa pelo João Paulo, passa pela POC, passa pelas UPAs, passa pelo Ana Adelaide, passa por vários pontos desse que faz o atendimento do idoso. E que a gente sabe que nenhum desses pontos, existe a lei, mas a lei, na maioria das vezes, é descumprida. Então, a gente precisa avançar. Eu acredito ainda que a gente pode avançar. Vamos esperar aí para a gente tentar interagir e ver o que a gente pode estar fazendo. A regulação realmente precisa melhorar bastante. Precisa muito, porque a regulação hoje não está funcionando. Era para funcionar. Tem todo um processo, você vai ao posto de saúde, você faz o primeiro atendimento, você é encaminhado, e aí ele é encaminhado para aquele profissional, normalmente no POC ou na hospital de base, dependendo da doença que aquela pessoa apresenta. Mas, infelizmente, a regulação ainda deixa muito a desejar. Há muitas falhas, eu diria que de interação dos próprios órgãos entre eles, inclusive do município e do Estado. Deveriam interagir, deveria ter um sistema em que pudesse ser enxergado, e isso, me perdoe os técnicos, mas eu não vejo isso. É a nossa luta. O sistema uma clínica de referência do idoso não foi nem debatido. Nós não chegamos a esse ponto de debate. Foi questionado, foi debatido, foi questionado, mas essa questão ela é muito mais ampla, então tem que ser discutido e tem que ser levado. E eu acho que esse grupo que vai ser criado, ele vai ter condições de dar resposta para isso, e a Assembleia vai fazer esses encaminhamentos. Eu acredito muito que nesse momento a Assembleia vai fazer esses encaminhamentos, vai chamar a atenção do governo e vamos dar as mãos e caminhar. Eu acho que não tem outra forma se não for essa. Tem que caminhar junto para que a gente consiga avançar. Senão, isoladamente, eu acredito que a gente não consiga nada. Vou chamar o intervalo comercial no próximo bloco para encerrar a perspectiva depois dessa audiência pública, tá bom? É jogo rápido, é num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar.
Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Deusdede, para concluir o nosso programa de hoje, qual é a perspectiva depois dessa audiência com esses 3 assuntos que foram debatidos e teriam mais, é claro, com certeza? A minha expectativa é que a gente possa verdadeiramente sentar, construir essa agenda, construir essas demandas e que a Assembleia possa trabalhar elas e possa encaminhar ao governo. E fora isso também, Benito, eu esqueci, nós estamos aí na construção da 5ª conferência, que também é um instrumento, né, de controle social, que vai trazer também, a princípio está marcada para setembro, e é um instrumento que vai trazer também sua contribuição com suas demandas. É bom lembrar que todas as conferências municipais já aconteceram, os delegados já foram eleitos, as demandas dos municípios já foram geradas, e na conferência estadual nós vamos trabalhar todas essas demandas e escolher aquelas demandas para que a gente possa levar para a Conferência Nacional. E dessas conferências estaduais saem demandas que também a gente pode estar interagindo com o Poder Legislativo para que eles possam implementar. E eu tenho certeza absoluta que dessas demandas da Conferência Estadual vai sair a questão da delegacia, vai sair a questão do Hospital do Idoso, vai sair as demandas dos passes livres. Ou seja, elas vão sempre repercutir nas demandas mais importantes na política do idoso. E eu tenho certeza que elas vão vir, vamos trabalhar, vamos elencar essas demandas, vamos encaminhar ao Poder Público, encaminhar a Assembleia Legislativa, para que eles possam dar prioridade e as demandas que forem escolhidas no estadual irá para a Conferência Nacional, que lá será encaminhada à Presidência da República para a tomada de decisão de política pública em prol da pessoa idosa. Thaís, concluindo. Muito obrigada pela sua presença, por trazer essas informações, né, tão importantes e relevantes para a nossa população. E vamos lutar, né, para que tudo isso realmente saia do papel, não fique só na promessa, que a gente sabe que a nossa população idosa precisa. Para vocês de casa, muito obrigada e até breve. E bom feriado, né? Porque bom feriado. Ô, Deusdete, e como é que tá, só 30 segundos, como é que está a questão das crianças e adolescentes? Aí é outra temática que a gente precisaria de um programa para... Não, eu sei, mas alguma novidade, alguma mudança? Por enquanto não, por enquanto a gente está na mesma situação. Eu espero que nessas do idoso vocês consigam caminhar, porque eu acho o idoso no Brasil tão desrespeitado. Muito, muito desrespeitado, muito mesmo. Já ganha pouco pra caramba. Pra começar pela acessibilidade, né? Eu que o digo, eu já me sinto idoso. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Você sabe que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, quando der, eu te chamo. Com certeza. Tá bom? Fica na paz, siga firme no seu trabalho. Bom, pessoal, e por hoje é só. Né, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.